Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa quinta-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Olha só, reviravolta total. O jogo entre Nova Iguaçu e Vasco, que já está marcado para o Raulino de Oliveira em Volta Redonda, pode voltar a ser realizado no Maracanã. Vamos falar muito sobre essa questão. Mais uma vez, o barulho que a torcida do Vasco fez a diferença. O governador se pronunciou oficialmente, a federação se pronunciou oficialmente e o Vasco já se posicionou fortemente junto com a diretoria do Nova Iguaçu para realizar esse jogo no Maraca. Preste atenção, torcedor. Lotado novamente, vai ser um público maior do que Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense, que disputam o segundo jogo da semifinal no sábado, porque a torcida do Vasco é muito mais engajada. E claro, vamos falar sobre o mercado da bola e falando sobre o Nova Iguaçu, eliminado da Copa do Brasil. Mas antes da gente começar, rapidinho, deixa o joinha, dá aquela moral, vamos mostrar o engajamento da torcida vascaína. Deixa o joinha aqui no vídeo, corre lá nos comentários, sempre deixando a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Eu tenho uma novidade muito legal para você que quer acompanhar jogos do Vasco aqui em São Januário e também fora de casa. A Trip Tour está trazendo um pacote muito legal onde você não vai se preocupar com nada. Exatamente, você vai estar viajando com ingresso, tour da colina para pisar no gramado de São Januário, hospedagem e a sua passagem aérea. Também tem para jogos fora de casa, onde a Trip Tour vai colocar você no nosso voo, no mesmo voo, para você dar uma entrevista aqui para o canal Hoje Vascaínas e também para o canal Mário Coelho Vasco. Vai passar nas nossas redes proporcionados pela Trip Tour. Entre em contato com o @viaja com a Renata da Trip e olha, não deixe de entrar em contato para comprar o seu pacote para os Jogos do Gigante da Colina. Aqui você tem tudo sem nenhuma preocupação. Chegar em São Januário já com seu ingresso, hospedagem e tour da colina para pisar no gramado é com a Trip Tour. Olha só, reviravolta total. O jogo entre Nova Iguaçu e Vasco, o segundo jogo da semifinal, está marcado para o Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Mas depois das declarações do governador Cláudio Castro e também da Ferg em nota oficial, reunião nessa madrugada, ali por volta de meia-noite, as diretorias de Vasco e Nova Iguaçu reiteraram o desejo de jogar essa semifinal no estádio do Maracanã. E olha só, o Vasco soltou uma nota oficial dizendo o seguinte, em reunião há pouco, após os últimos desdobramentos, o Nova Iguaçu e o Vasco da Gama reiteraram o entendimento de jogar no Maraca. Aguardam então o envio à Ferg pelo consórcio da autorização de uso do estádio, solicitada na manhã da última segunda-feira, para a realização da partida e o início urgente da venda dos ingressos. Acreditamos ser o melhor para o futebol, para o Rio e para o próprio Maracanã. Então é o seguinte, olha só, o jogo está marcado para o Raulino de Oliveira. O consórcio já recebeu o pedido do Nova Iguaçu na última segunda-feira, assim que se encerrou o jogo entre Vasco e Nova Iguaçu no Maraca. A diretoria do Nova Iguaçu no dia seguinte já fez o pedido para o consórcio que não respondeu. Não obtendo a resposta, o Nova Iguaçu foi lá e marcou esse jogo para o Raulino de Oliveira. O que acontece? Após essas declarações fortes que aconteceram, tanto do governador quanto da Ferg, e o engajamento da torcida que fez isso acontecer, porque isso é um marco histórico, é mais uma vez mostrando a força do torcedor vascaíno, está movimentando até mesmo o governo do estado, então não pare, você torcedor, não pare com o seu poder, não deixe de exercer o seu poder, mais uma vez vem fazendo a diferença fora das quatro linhas, fora dos eixos do futebol e sim envolvendo o Vasco dentro de situações políticas públicas também no Rio de Janeiro. E olha só, o que pode acontecer? Esse jogo marcado por Raulino de Oliveira pode ser mudado para o Maracanã, mas isso tem que acontecer 72 horas antes do início da partida. Hoje, às 4 da tarde, é o limite para que isso seja feito e para que os ingressos comecem a ser vendidos de forma imediata. Então,
temos essa questão aí do consórcio que já está sendo pressionado, né, por todos os lados para responder positivamente esse jogo vai ou não para o Maracanã. Com toda certeza, né, sobre toda essa pressão, dificilmente não seja. Existe otimismo entre as partes que essa semifinal seja realizado no estádio do Maracanã, até porque é interesse de todos, né? Interesse da FERJ por conta do público, que ela tem a porcentagem dela ali na renda, interesse do Nova Iguaçu, que deu um tiro no pé, né? Entrando com um time alternativo contra o Internacional ontem, foi eliminado, perdeu por 2-0, poupou o Xandinho e o Carlinhos, não teve poder ofensivo e ficou aí pelo caminho na Copa do Brasil, com um público ali de cerca de 7 mil pessoas no Mané Garrincha contra o Internacional. E todos nós sabemos que a torcida do Inter não é igual à torcida do Vasco, que lotaria o Mané Garrincha nessa ocasião. E outra, né? Situação envolvendo o consórcio Flamengo e Fluminense. Caso eles não respondam positivamente, eles seriam aí os maiores vilões, né, da história. Por quê? Porque o pedido é do Nova Iguaçu. O Vasco não pode judicializar o caso para mandar esse jogo no Maracanã. O mando de campo é exclusivo do Nova Iguaçu e todas as partes estão positivas para que o Nova Iguaçu realize, né, esse jogo no Maracanã, e o Vasco vai ceder caso tenha alguma situação envolvendo a questão estrutural. O Vasco está aí interessado em ceder para o Nova Iguaçu toda a estrutura para manter esse jogo, mesmo o mando de campo sendo da equipe da Baixada Fluminense. Então, muito provável que isso aconteça hoje. Essa reviravolta a respeito do Maracanã só depende do consórcio responder positivamente ou não até às 16 horas dessa quinta-feira. Queria saber a sua opinião e, claro, parabenizar você, torcedor vascaíno, pelo movimento nas redes sociais, pelo barulho que vocês fizeram e, novamente, um marco histórico para nós vascaínos. O engajamento da torcida do Vasco, o barulho que a torcida do Vasco faz, está fazendo a diferença, então não pare. O torcedor vascaíno tem um poder absurdo em suas mãos. Bom, bora falar sobre o mercado da bola. Segundo Jorge Nicola, né, o Vasco estaria, junto com o Fluminense, interessado na contratação do meia Patrick, do Atlético Mineiro, jogador que tem contrato até 2025 com o Galo, não está sendo muito bem aproveitado e pode aí se transferir ou por empréstimo ou até mesmo numa negociação. Segundo as últimas informações, o Atlético Mineiro quer recuperar cerca de 8 milhões de reais que usou aí para concretizar a vinda do Patrick, meia, que era do Internacional. A situação envolvendo o meia, que também passou pelo São Paulo, é otimista dentro do Vasco por conta desse quesito. O jogador não vem sendo aproveitado e existe um grande relacionamento entre o Alexandre Matos e a diretoria do Atlético Mineiro. Situação que pode evoluir para a janela de transferências doméstica interna que abre no dia 1º de abril. Torcedor vascaíno, eu queria saber a sua opinião a respeito desses assuntos. Sempre corre lá nos comentários e deixe seu like. Vamos mostrar um engajamento da torcida vascaína clicando no joinha. Quero agradecer mais uma vez a sua presença e queria saber a sua opinião. Raulinho de Oliveira ou Maracanã, para você, qual o melhor cenário do Vasco para essa partida? Vai lá nos comentários. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com essa atualização a respeito do estádio. Forte abraço, saudações vascaínas.